Paz, irmãos e irmãs, bom dia com alegria na paz do Senhor Jesus. Mais um maná, né? Nos alimentando da palavra, para que a gente continue a nossa caminhada até a terra prometida, né? Quando nosso noivo virá nos buscar. Vai ser lindo aquele dia, hein? E a gente quer estar pronto, Senhor, e a gente pede que através da Tua palavra o Senhor possa nos exortar, nos ensinar a caminhar, continuar em direção à terra prometida na Tua presença, Senhor, sempre, todos os dias da nossa vida. Aleluia. O Senhor possa nos dar sabedoria, coloca a Tua mão poderosa sobre as nossas cabeças, nosso coração, dá-nos sabedoria do alto, Pai, para que a gente possa cumprir o mandamento, aquilo que o Senhor mais queria para nós, pediu para nós, Jesus, que é levar a palavra a todas as criaturas, todas. O Evangelho, né, Pai? E nós estamos aqui. Vem fazer de nós instrumento, vem fazer de nós, Pai. Coloca o Teu poder, sabedoria, usa a nossa boca, para que a gente possa falar da Tua palavra. Amém, aleluia. O Elcio vai falar bom dia. Bom dia, Pai do Senhor, graça e paz. Em nome de Jesus, estamos aqui mais um dia, louvando, agradecendo a Deus pela nossa noite, por todas as coisas. Ontem nós fizemos uma intercessão na igreja pela palavra, um momento muito bonito, o qual nós entregamos todas as pessoas que pregam a palavra nas mãos do Senhor, do Espírito Santo, para que seja o Espírito Santo a conduzir cada um. O Espírito Santo falar para nossos corações, trazer a semente, plantar essa semente. Em nome de Jesus, um momento bom, necessário, importantíssimo para todos nós. Esse momento nós estamos ministrando a Sua palavra, Pai, nessa manhã nós pedimos a unção do alto do Espírito Santo que venha nos mostrar, nos ensinar e nos ajudar, porque nós somos humanos e falhos e fracos e dependentes de Ti, meu Deus, em nome de Jesus, é o que nós pedimos. Nos ajude, entra com a Sua sabedoria, com a Sua misericórdia sobre nossas vidas, a plantar essa semente, Pai, em nome de Jesus. O Senhor é o agricultor, nós somos os operários. Amém. Vem, Pai, em nome de Jesus. Nós vamos ler hoje, irmãos, Hebreus, carta que Paulo escreveu aos Hebreus, capítulo 4, vamos começar no versículo 14, que vai falar que Jesus, ele é o superior aos sumos sacerdotes. Aí a gente vai entendendo por quê. Bom dia, Edna, paz do Senhor Jesus. Edna, paz, bom dia para você, Paulinho, toda a família, que Deus abençoe. A Edna entrou agora, então eu vou repetir o que eu falei no começo. Fala. Não fiz a oração e... Fala onde está a ontem palavra. Hebreus capítulo 4, no versículo 14 a seguir. Ontem nós fomos à igreja às 19 horas, nós estávamos lá, nós ficamos lá 1 hora, numa vigília, orando, intercedendo pela palavra. Ana, bom dia. Bom dia, dona Ana. Que Deus abençoe você, seu dono, Hebreus, toda a família. capítulo 4, verso 14. Cristo é superior aos sumos sacerdotes do antigo pacto. Quer ler? Quero. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa convicção, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar a misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempos oportunos. Que lindo isso, né? Olha, Ana, olha que lindo. Peraí, deixa eu ler esse versículo 16 numa outra versão. Só o versículo 16. Assim sendo,
Aproximemo-nos do trono da graça com toda confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos a graça que nos ajude no momento da necessidade. Jesus, ele é o nosso sumo sacerdote. Antigamente, eu vou explicar aqui, depois a gente vai ler mais algumas coisas. Antigamente o povo saía numa peregrinação, andava por dias e dias. A palavra vai falar que eles atravessavam vales perigosos, para ir uma vez por ano adorar no templo da visitação. Eles saíam, tem lá no Salmo Vale de Baca, que eu acho bonito essa passagem, e era muito perigoso, eles pedregoso, e eles iam para adorar. Ali, eles ofereciam o sacrifício pelos pecados, ofereciam um sacrifício de louvor a Deus. E o sumo sacerdote é que apresentava a Deus, não eles. Eles entregavam na mão do sumo sacerdote. É claro que não era um homem só, o sumo sacerdote era um, mas tinha os outros sacerdotes. Eles faziam o sacrifício desses animais, matavam os animais, aspergiam sangue. Tinha todo o ritual. Eva, Pai do Senhor Jesus, bom dia. E aí o sumo sacerdote entrava no Santíssimo e ele entregava, oferecia a Deus aquele sacrifício pelo perdão dos pecados daquele povo. Uma oferenda, ele oferecia a Deus. Então ele se comunicava a Deus, não o povo comunicava, ele era nosso representante. Paz, Eva. E aqui o apóstolo Paulo vem falar que nós, hoje, depois que Jesus morreu e o véu foi rasgado, tirou essa ruptura que os homens tinham de livre acesso a Deus. Ai, só o padre fala com Deus. Ai, você só pode falar... Eu vou falar para vocês como se fosse aqui no... Perdão, irmãos. Aqui no nosso mundo... Você vai para um julgamento, vou ser julgado por algum delito que eu cometi, um crime, sei lá, não importa. Eu não posso chegar diante do juiz pessoalmente. Eu tenho que ter uma pessoa que me represente, no caso, um advogado. Era como se fosse o advogado, fosse esse sumo sacerdote. Só que depois que Jesus morreu, essa barreira, esse véu foi rasgado de alto a baixo. Do céu para a terra. Por isso que a Bíblia fala de alto a baixo. Para quebrar essa ruptura e nos dar livre acesso ao nosso Deus Todo-Poderoso. Portanto, nós podemos pedir perdão pelos nossos pecados pessoalmente, individualmente, falar com o Pai, pedir para o Pai se arrepender, confessar. Se você achar necessidade de fazer um sacrifício, mas Deus não pede sacrifício, biblicamente, a gente vê tantas pessoas aí andando de joelho por quilômetros e fazendo longas caminhadas de dias, e nada disso é necessário. É apenas costume que eles adquiriram no passar dos anos por causa de religiosidade da religião deles. A gente já fez, viu, gente? Tá? Né? Então, mas são costumes que a gente adquire com os antigos. Eu vou a pé para Aparecida do Norte. Estou dando um exemplo. Tem vários templos aqui. A gente não sabia, a gente não entendia a palavra, a gente então, ainda a gente não estava na lia. presença. Então são costumes, né, Sérgio? E o Elcio já pagou muita promessa lá na Aparecida já rezei do 1000 Norte, Ave Maria. já rezou 1000 Ave Maria. Mas nada disso é válido. Né, a palavra Rosângela? de Deus vai falar sobre isso, sobre as vãs repetições. Então, Que Deus dá mas eu não quero, né? Deus é o Espírito Santo que vai entender, não cabe a mim. Só se alguém me perguntar que eu vou explicar. Mas é o Espírito Santo que vai convencer a cada um, porque é o Espírito que revela, né? Rosângela Alves, Pai do Senhor, bom dia. Então, irmãos, aqui Cristo, ele é o sumo sacerdote e o véu foi rasgado. No momento que esse véu foi rasgado, quando Jesus morreu, nós temos livre acesso ao Pai. Que lindo, hein? Cheguemos, pois, com toda a confiança
a minha Bíblia, aproximemo-nos do trono da graça, Olha, com toda a confiança, a fim de nós recebermos a misericórdia e encontrarmos a graça que nos ajude no momento da necessidade. Nesse momento. Não é maravilhoso? A gente pode... Esse versículo, irmãos, é uma oração linda, maravilhosa. Ele está explicando aqui, ele não está orando. Porque todo sumo sacerdote tomado dentre os homens é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados e possa compadecer-se ternamente dos ignorantes e errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. A gente está na ignorância, então, quando está na ignorância. Irmãos, aí tem uma palavra no Evangelho que vai falar assim, ó, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então eu não tenho que ficar, a Célia é uma pastora, Célia pede para Deus por mim, não, pede você para Deus. É claro que nós devemos orar, como eu, a Edna, a dona Ana, a Eva, a Rosângela, a gente ora um pelo outro, a gente ora pelo caderno de oração, coloca os nossos irmãos que estão enfraquecidos, fazendo tratamento contra o câncer, desanimado, depressivo, por eles. Não estou pedindo perdão dos pecados dele, não, porque não adianta, quem tem que pedir é ele, mas a gente tem que orar para eles. A palavra vai falar assim, orar pelos santos, pelos irmãos que estão em necessidade. E uma coisa que eu aprendi é assim, quando você vai orar, pedir perdão pelos seus pecados, você tem que falar o nome do seu pecado, né? Isso. Vamos supor assim, prostituir. Você fala, Senhor, eu te peço perdão porque eu prostituí. Perdão, Senhor, porque eu roubei. Tem que falar o nome daquilo que você fez, do pecado. Para sua consciência, a sua consciência ouvir. Para Satanás ouvir que você está arrependido. Arrependido, né, do que você fez. Porque para Deus não adianta se ocultar e mentir. E arrependimento, irmãos, é pedir perdão e não fazer de novo, praticar novamente, porque daí não adianta, né? Eu peço perdão hoje e amanhã eu continuo roubando, não vai adiantar nada. Eu peço perdão hoje e amanhã eu continuo prostituindo? Não. Então eu peço perdão, me arrependo verdadeiramente e peço ao Espírito Santo para me dar força, para mim conseguir, né? Todos os dias ser melhor. A gente tem que viver essa vida, irmãos. É Deus nos santificando, é isso. Ser santo é cada dia andar na presença do Deus Todo-Poderoso, querendo ser melhor, servir ao Senhor com alegria, né? Saber que Ele está feliz com os nossos atos, com aquilo que a gente faz, né? Bom, porque fala assim, ó, e a palavra, né? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medula, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então, a gente, através da palavra também, a gente cria força, né? O Senhor nos direciona. Eu falo, é muito bom, né, Elcio? Eu fico impressionado de ver, impressionado e feliz quando eu ouço uma oração de uma criança. Até quando eles trapaceiam e não oram. Mas por que eu estou falando isso? Porque criança, ele faz uma oração sincera. Você vê uma coisa tão simples, para ele é importantíssimo. Mas nós, os adultos, nós temos uma tendência de ficar querendo conversar com Deus e falar com eloquência. Mas se quiser, puder, fala. Escuta, Deus não está preocupado nisso, com o tipo de palavra que você fala. Não, está com a sinceridade do seu coração. Deus está interessado em eloquência das orações e nem muito menos em longas orações duradouras com palavras difíceis. Porque essas orações, irmãos, as melhores orações do mundo, bíblicas, as melhores, são as orações curtas e como que fala? Sinceridade. O fato principal é que nós devemos orar com frequência, que seja 30 segundos. Contar para Deus
Você quer contar para Deus algo que Ele não sabia? Não vai, porque Ele sabe todas as coisas. Você contar para Deus alguma coisa que necessariamente você queria fazer e não tem coragem, também não vai adiantar, porque Ele já sabe. A resposta é não. Mas eu conto tudo para Ele. O valor da oração, irmãos, é simplesmente você manter um contato com Deus. Ela deve ser, a oração é uma relação, uma conversa entre pai e filho. Nós podemos pensar que todas as situações, tudo que você precisa ao mesmo tempo é chegar com sinceridade diante do Pai e falar para Ele. Ele vai nos dar tudo que nós precisamos na maneira séria, da maneira... E eu costumo falar uma coisa assim que Deus ouve todas as orações, todas, mesmo que seja a resposta dele seja um não ou espera um pouco, mas Ele ouve, né? Da mesma maneira, a gente precisa de voltar para Deus todos os dias, orando com sinceridade, e a sua palavra, a palavra de Deus vai falar que a sua graça se renova todas as manhãs. E no momento de necessidade, Pai, lembra de mim. Lembra de mim, que a sua graça, a sua misericórdia venha sobre a minha vida todos os dias. Me ajuda nisso, me ajuda naquilo. Eu estou precisando de um conselho, o que eu devo fazer? Simplesmente assim. Não, digníssimo, eterno Pai soberano. Não precisa dessas coisas. Mas se fizer também não tem problema. Eu estou falando gente. da necessidade. Eu estou falando que a Bíblia vai falar que não há necessidade dessas coisas. Eu falo, tem gente que ora assim, né? Deus ele vai falar aqui mais para frente no capítulo 5, no versículo 5 de 14 de Hebreus. Tu és o meu filho. Eu te gerei. Oh, louvado seja, Pai. Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas aquele que lhe disse, tu és o meu filho, eu te gerei. Hoje eu te gerei. No versículo 6 de capítulo 5 está falando assim, ó, tu és um sacerdote eternamente segundo a ordem de Melquisedeque, o qual nos dias da sua carne oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Ainda que era filho, aprendeu obediência naquilo que padeceu. Jesus ele foi obediente até o fim, né? Teve vontade de sair fora, quando ele falou, afasta de mim esse cálice, Pai, mas não faz a minha vontade, faz a sua vontade. O plano da salvação não foi frustrado nem pelo Filho de Deus. E quando nós aceitamos Jesus como o nosso único e suficiente Salvador, também nos tornamos filhos de Deus. Olha que lindo, né, Eva? Somos filhos. Somos filhos de Deus, né, Rosângela, Edna, e outra Ana. Coisa, olha que lindo. Satanás tentou brecar, frear essa ação, esse momento, porque nesse momento ele foi vencido. Quando eu era criança eu tinha mania de falar, nossa, ele é tão poderoso, por que ele não desceu ali como super-herói e matou todo mundo e acabou com isso? Só que a gente não entendia que ele não fez por ele, foi por nós. Criança não entende essas coisas. Uma vez numa sexta-feira santa, numa procissão. Você está vendo a conexão? Tô. Uma vez numa sexta-feira santa, não vou falar, é testemunho de Elcio Gobo, e como diz o apóstolo Paulo, e não minto. Eu fui numa procissão, numa sexta-feira santa, e o Padre João foi o sacerdote que fez o meu casamento, da Célia, que batizou meu filho naquela época. E o Padre João falou, depois fez a oração, uma salva de palmas para o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu fiquei tão bravo, eu era criança. Por quê? Porque eu não entendia. Por isso que eu falo, o valor do ensinamento direito para as crianças. Da palavra, né? Eu não entendia a palavra. Falava, o homem morreu, nós estamos aqui andando numa procissão, andando com o corpo de Cristo, e agora a gente está batendo palma. Gente, esse padre está errado.
porque eu não compreendia o que ele fez pela humanidade. A ressurreição, E a nós vida devemos, eterna para e nós nós. devemos ensinar as crianças para que eles não tenham esses pensamentos e eles sejam ensinados da maneira certa desde pequeno. Deixa eu falar uma coisa, irmãos. Outro dia, conversando com a Giovana, eu descobri que tem muita gente ainda aqui em Patrocínio Paulista, né? Que crê que Jesus Cristo está morto, não sabe que ele ressuscitou. Fiquei tão triste. Eu falei, como? A Giovana falou, vó, para eles, Jesus está morto. Por quê? Jesus não foi ressuscitado. Porque são ainda. pessoas, irmãos, que são ignorantes da palavra, não são ensinados. Eu fiquei E tão as triste. catequistas que deveriam ser As catequistas ensinam as catequistas, da ressurreição. mas elas deviam de bater nessa tecla. Mas essas pessoas que não sabem, não participam da catequese. Tem que participar. São pessoas que nunca só andam, não tem uma religião, não tem nada. Fica ouvindo para aqui e para ali. Outro que eu vou falar. Sabe por Muitas quê? pessoas apresentam na igreja católica, tem uma redoma, quase todas elas têm, uma redoma com o nosso Senhor Jesus Cristo morto, o qual é exposto na Sexta-feira Santa. E eles, muitas religiões aí, apresentam aquele Jesus Cristo para as pessoas. Mas nós apresentamos o Jesus Ressuscitado. que ao terceiro dia Ressuscitou. subiu ao céu e ressuscitou e está vivo. O único que venceu a morte. Venceu Satanás e venceu a morte. Por cada um de nós. Pagou um preço, deu as últimas instruções. Então, é falta de leitura, falta de conhecimento. Falta de alguém. É por isso que a gente tem que pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho a todas as Eu costumava muito, eu amo ler as histórias. Ontem mesmo eu li a história de Acabe, daquele rei Ben-Hur que ia contra Acabe do Antigo Testamento. Mas por que é para a gente pregar o Evangelho? Porque o Evangelho é a salvação. É Jesus Cristo vivo. Não que a no Bíblia nosso toda meio. é maravilhosa, mas quando eu prego o Evangelho, eu estou contando para vocês como que Nós Cristo fomos venceu a curados, morte, como que libertos. nós fomos salvos, comprados por um preço alto, preço de sangue. E outra, não só nós. Quando Jesus desceu à mansão dos mortos, quando ele morreu, ele tomou a chave de Satanás e levou todos que estavam cativos com ele para repousar para o dia do julgamento. Todas as almas, tomou a chave de Satanás. Por isso tem aquela oração, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai, o Todo-Poderoso, o qual deverá julgar os Essa vivos oração é e os uma mortos. oração católica. Não, mas eu não estou... Né? Não, estou falando assim que essa é uma Bíblia, oração. esse pedaço que eu estou falando é Bíblia. Então, mas eu estou falando, as catequistas ensinam isso. Então, mas não como uma oração. Nesse momento, esse trecho que eu falei é bíblico. Entende? É bíblico esse trecho que eu li. Ele é bíblico. Então a gente precisa de ensinar as crianças esse Jesus Cristo, vivo e ressuscitado. Vivo e ressuscitado. Nosso Jesus não está morto. Ó, eu estou não. subindo, mas eu vou deixar para vocês, eu não vos deixarei órfãos. Olha o que Jesus falou, eu não sei nem onde está escrito, mas está escrito lá, você pode ter certeza. Eu estou subindo, eu vou, mas eu não vos deixarei órfãos. Deixarei para vocês o Espírito Santo Consolador. Que lindo, O hein? Espírito Santo, que é o próprio Deus conosco, junto conosco, em todas as ações e pensamentos e tudo que a gente vai fazer, está aqui, presente. Então é isso que a gente tem que ensinar. Essa é a boa nova. Essa é a salvação. Amém? O Du, meu irmão Du, quando ele prega muito bem a cruz. Cruz, é lindo. O mistério, que não é mistério, é só você ler e compreender. Ele ora tão O lindo. sacrifício da cruz. E não adianta você querer salvação sem querer passar pela cruz, fugir da cruz. A cruz, irmão, ela é interpretada como essa cruz não é aquela cruz de madeira, aquele Cristo morto
pregado na cruz com 2 pregos, um em cada mão, com 3 pregos, né, ele foi pregado. Mas é o sacrifício da cruz, do madeiro. Amém? Amém, né? Nós vamos orar pelos então, enfermos. hoje a gente ensina as nossas crianças, hoje a palavra para nós é ensinar nossas crianças que o nosso Jesus não está morto. Ele vive, ele ressuscitou. E todos ressuscitaremos com ele, né, para a vida eterna. Nós viveremos com ele na vida eterna. Que lindo que é, né? A igreja do Nós Somos Um em Cristo. Bom dia, graça e paz. Que lindo. Bom dia, Maria, paz do Senhor. E é isso aí, orando, né, junto. Eu gostaria de falar que a Eva mandou um recadinho para mim, que todas as quintas-feiras do mês, uma quinta-feira do mês, nós estaremos fazendo um jejum, né? E olha que lindo que é, unidos, né? Depois eu vou passar direitinho tudo para vocês, hoje eu vou falar lá na igreja, para a gente estar unido, fazer esse jejum junto, sabe, se você sentir no coração, quem estiver assistindo, tão bom, faça. Irmãos, eu não sei vocês, mas é tão importante o jejum para nós, né? Jesus, ele jejuava. Nosso Jesus jejuava, né? Quanto tempo Jesus jejuou e nos ensinou isso. Então, para que a gente possa também junto, unidos, numa quinta-feira, todo mês a gente vai fazer até o final do ano, se Deus quiser assim permitir, toda quinta-feira um jejum e depois eu vou passar tudo certinho para vocês, tá bom? Todas as terças-feiras eu e a Célia nós estamos em vigília 1 hora, das 7 às 8 na igreja, pela palavra, somente pela palavra, de joelho dobrado, orando e orando. 1 hora de oração. Pela palavra. Pelos ministros de palavra das nossas igrejas. Para todas as igrejas. Para nossas igrejas. Todas as pessoas que ministram a palavra. E todas as pessoas que tiverem disponibilidade. Eu não sei. A gente fala de 1 em 1, porque não são tantos. Ó, todas as terças-feiras, 19 horas até as 20 horas, a gente está lá orando. E então, quem tiver disponibilidade... Por toda a igreja, né? Onde nós fomos, foi a irmã Adriele, ela que vai ministrar a palavra hoje, e que seja o Espírito Santo a usar, né? É tão bom isso, né, irmão? E a gente teve a necessidade. Jesus intercedia por eles. Jesus intercedia por seus discípulos. E a gente vai interceder muito também por eles, essa decisão que nós colocamos no nosso coração de fazer. Conversamos com o pastor Maurinho, a Célia conversou com o pastor Mauro. Pastor Maurinho, é claro que é importante. Igual esse jejum que a Eva propôs, é importante. Quem sentir no coração... Toda quinta-feira, né? Nós vamos estar... Nos ajude. Jejuando. E depois eu passo direitinho amanhã para vocês. Vamos orar pelo caderno de oração, pelos irmãos que nos pediram oração. Pode começar daqui para trás, assim, ó. Rosilda, Samuel, Camila, Pablo, Josi, Vanessa, Cláudia... Cristine, Maitê, João Vitor, Diziele, Cristine, né? Silvio, Jorge, Roseli, Renata, Marcos, Hilda, Sheila, Rose, Natanael, Suelen, Bárbara, Iramar, Maria, Eunice, Eurípides, Maria Aparecida, Giovana, Hugo, Vitor, Guilherme, Arthur, não precisa ler o caderno todo, não. Zuzu, Sebastião, Joaquim, Hermes, Eduardo, Brunos, Dani Vieira, Luciene, Genésio, todos, irmãos, todo o caderno de oração. O caderno todo. A gente vai lendo assim, os últimos 20, a gente lê, porque a gente apresenta o caderno diante do nosso Deus Todo-Poderoso, porque a gente sabe que o nosso Deus, ele é onipotente, onisciente, onipresente, ele conhece a necessidade. A gente não precisa de falar o nome das doenças, a gente só fala a primeira vez. Uma pessoa que está necessitada, uma pessoa que está em depressão, querendo morrer, que o Senhor visite com o teu Espírito Santo, afasta Satanás dessas almas, liberta os cativos, tira essas doenças, sara, cura, transforma, que volta a alegria,
depressão seja repreendida em nome de Jesus, câncer sejam curados, os médicos sejam Marina, paz, ungidos. Marina. Paz, Marina, os médicos sejam ungidos pelo Espírito Santo para diagnosticar as doenças precocemente e essas pessoas não sofrerem. Amém. Em nome de Jesus. É assim que nós entregamos todos os irmãos dos cadernos de oração. Proteja os motoristas, as pessoas que vão trabalhar. Em nome de Jesus, entre com providência. As pessoas que estão pedindo por um trabalho, por um emprego. As pessoas que estão pedindo por aposentadoria. As pessoas que estão pedindo por qualquer coisa, pedindo a Deus, que eles falam assim, meu é só a mão cunhado, de Hermes, Deus. para que ele consiga aposentar também. Meu irmão, que Deus ficou tanto tempo internado com aquele problema no pulmão, no coração, mas Deus coloca sua mão poderosa sobre a vida dele, abre a mente dele para que ele veja o poder de Deus e do Espírito Santo, contemple a sua glória, a sua misericórdia na sua vida, em nome de Jesus. Entregamos todos os irmãos da live, todos aqui, a Marina, a nossa igreja, a Edna, a Eva, a Ana, a Maria, todos que entraram aqui junto com a gente, a Rosângela, né, Rosângela, todos irmãos. em nome de Jesus, Pai. Na presença, o Emerson está sempre juntinho com a gente, o pastor Antônio, Marcinha Pereira, todos que entram com a gente, o Vandeir. Oh Deus, que Deus abençoe a cada um, que as bênçãos sejam derramadas em abundância na vida de cada um, cada família. Aleluia. Em nome de Jesus, nós já louvamos, agradecemos e bendecemos. Amém? Aleluia. Irmãos, tenham um bom dia, Igreja Adonai, de São Sebastião do Paraíso, né? Que a gente tem tanto carinho, tanto amor. Onde a gente estava lá na intercessão, nós estávamos orando por todos os que ministram a palavra lá na igreja de São Sebastião do Paraíso também, para que Deus possa, através da palavra, cada um que passar por aquela esquina daquela igreja, a Igreja Adonai, deixa eu falar para vocês, a Igreja Adonai de São Sebastião do Paraíso, ela fica numa esquina. E ontem, a hora que eu estava lá na intercessão, orando pela palavra, eu pedi ao Senhor que cada um que passar naquela esquina daquela igreja, quando ouvir a palavra, sinta no coração o desejo de entrar. Eu falei, Senhor, que seja como o Senhor fazia com os apóstolos, né? Como fez com Pedro, quando o Senhor derramou o seu Espírito Santo sobre eles, e as pessoas eram chamadas para ouvir a palavra. Que o Senhor possa fazer isso, Senhor, lá na igreja de São Sebastião, aleluia, aleluia. Nas nossas igrejas, na porta de cada igreja, Senhor. Quem passar nas portas da nossa igreja possa ser chamado através da palavra, possa sentir a palavra e sentir o desejo de entrar, sentar e ali se converter, Senhor. Nós cremos no Teu poder. Nós somos teus servos, estamos fazendo a tua vontade, Senhor. Não queremos para o nosso para o nosso ego, mas para que teu nome seja glorificado, seu nome seja, Pai, elevado por todo lugar, e que todas as criaturas sejam curadas, saradas, libertas através da palavra. Nós pedimos em nome de Jesus, né? E é isso aí, irmãos, orar, para que a palavra alcance aqueles que estão perdidos. Quantos estão mortos, né? E a gente pede vida para cada um. Antes de eu encerrar, a Célia estava orando, eu estava lembrando. Pedro, diante de uma grande multidão de pessoas, mostrou para as pessoas a verdade que estava escondida, que ninguém via. Tipo assim, vocês no passado com vossos pais mataram os profetas, sabe assim, aquela religiosidade, caçava, matava as pessoas, fizeram isso e ainda acham que são santos. O sumo sacerdote ficaram de boca aberta, só que ele mostrou a verdade. Ele não, o Espírito Santo mostrou a verdade para todo aquele povo. E numa ocasião dessas, ele converteu, assim, numa noite, numa pregação. A pregação dele era curtinha, né? Fosse eu ia dormir igual o Eutico. Durava a noite toda.
Ele converteu 5.000 almas. Paulo Correia, paz. É bonito. Então, Que o Senhor nos dê esse dom, né? Em nome de Jesus. Pai Santo e amado, nesse momento que nós ministramos a sua palavra santa aqui, hoje nós lemos capítulo 4 de Hebreus, o versículo 14 e o 5, também até o versículo 5, alguns versículos. Cumprimento, Paulo. Bom dia, Paulo, Pai do Senhor Jesus. E o Senhor veio nos mostrar a importância de reconhecer Jesus Cristo como vivo, ressuscitado, sumo sacerdote no nosso meio. Nós te louvamos e agradecemos por isso, Pai, em nome de Jesus. Te louvamos pelos irmãos que entraram na live, pelos irmãos que vão ver essa live agora, que essa semente possa cair no seu coração e brotar e dar frutos, gerar frutos, em nome de Jesus, é o que nós te pedimos. Agradecemos a oportunidade e vou fazer a bênção apostólica, que nós temos um bom dia de trabalho, que o Senhor nos guarde, nos proteja, nos livre de todo tipo de mal, em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vós, e todos dizem... Amém. E se Deus é por nós, quem será contra nós? E agindo Deus, quem impedirá, irmãos? Quem impedirá? Ninguém, né, Paulo? Ninguém. Agindo Deus, quem impedirá, né, Marina, Ana, Edna, Eva, toda a igreja Amém. de São Sebastião, quem? Todo impedirá? mundo fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Bom dia. Rosângela. Não esquecer que hoje é quarta-feira, nós temos os cultos nas nossas igrejas Adonai, de São Sebastião do Paraíso, de Patrocínio Paulista, o nosso às 19 horas. A Rosângela é lá da igreja do pastor Israel, né? E a gente ora para que Deus continue abençoando, Aleluia. né? Cada Nossos um que irmãos ministra a em palavra, nossos irmãos que a gente tem tanto amor, tanto carinho ali por eles. É as igrejas unidas, nós somos um só Deus, um só Pai, né? Deixa eu falar uma coisa, já que a Célia falou Igreja Unida. Irmão, presta bem atenção no que eu vou falar agora. Aqui, pessoal de Patrocínio Paulista, todo último sábado do mês, temos um culto aqui quando eu paro, irmão, de falar, é por causa que nós temos um culto com todas as igrejas evangélicas reunidas. Então, um dia na nossa, um dia no pastor Paulo, um dia no pastor Israel, um dia no pastor... Todos os últimos sábados. Aí eles determinam na reunião aonde que vai ser. Então, é a união das igrejas, do Conselho de Pastor de Patrocínio Paulista. Não é conselho de igreja, conselho de pastor. E aí, essa união, para que a nossa cidade seja boa, próspera. Orando pela como cidade, nossa união seja uma união santa, sabe? União, não é igreja, placa de igreja, não vai salvar ninguém, mas nós somos um em Cristo, todas as igrejas evangélicas, tá? Ninguém, nenhuma igreja está interessada em pegar membro da outra igreja, muito pelo contrário. A gente tem que apresentar, eu estou apresentando para vocês Jesus Cristo, não estou apresentando para vocês a igreja Adonai, né? Por isso que a gente nunca fala de igreja, de placa de igreja. Amém, irmãos? No céu não vai ter uma plaquinha separada em cada canto. Aqui é da congregação, aqui é da assembleia, aqui é da Adonai. Não vai ter. Vai ter uma igreja como um todo, a igreja de Jesus Cristo. Amém? Amém. E nós somos dela. Em nome de Jesus. Amém? Fiquem na paz do Senhor Jesus. Graça e paz. Uma abençoada quarta-feira a todos. Até amanhã, se Deus nos permitir. Amo vocês. Fiquem com Deus. Como é que faz coraçãozinho? O Elson sabe fazer coraçãozinho. Meu coração é muito feio. O coraçãozinho dele é muito feio. Gente, Deus abençoe.